Oi, boa noite. Vamos começar. Bom, eu vou aqui dar uma boa noite para os meus alunos. Estou gravando agora pouco mais das 18 horas, então está escuro lá fora. Estou dando boa noite, né? Nós vamos falar um pouquinho, resumidamente, né? Mais voltado para avaliar, né, Grécia e Roma. São duas civilizações aí chamadas clássicas, né? Porque primeiro que moldaram o mundo ocidental, são civilizações antigas, mas que estão localizadas na Europa, não no contexto do Oriente Médio, região desértica, né? Um contexto mais europeu. E a gente não pode negar a eurocentricidade da história, né? Eles tanto é que chamam de antiguidade clássica, né? Eles destacam em cima da antiguidade oriental, que é o Egito, que é a Mesopotâmia, que é Israel, que é a Fenícia, Pérsia, né? É chamado de antiguidade clássica. Então Grécia e Roma tem essa característica. Eu tenho aí duas imagens, né? Eu espero que meu mouse seja visto. Aqui na direita nós temos no primeiro plano a imagem da loba, que amamentou os irmãos, Rômulo e Remo, e ao fundo o Coliseu, né? Que também simboliza o esplendor romano, a cultura romana, mesmo que mas simboliza Roma, né? Aliás, a extrema violência é a cara de Roma, né? O RG de Roma é a extrema violência. Para frente nós vamos falar. A Grécia, né? As ruínas aí de um templo que até hoje é um lugar muito visitado na cidade de Atenas, né? Fica no alto da cidade, ponto turístico, símbolo da Grécia. Essas colunas aqui simbolizam muito da cultura grega. Se você observar os palácios de governo aí espalhados pelo mundo, dos Estados Unidos a Buenos Aires, você vai ter essas colunas aí estampa na cultura ocidental, tá? Então, aqui são imagens que simbolizam as duas antigas civilizações. Aqui eu acho interessante destacar para vocês, né, os deuses, né? Primeiro, o múltiplo número de deuses, né? Tanto na cultura grega, perdão, na mitologia grega, aqui do lado esquerdo, Zeus, Afrodite, Poseidon, quanto aqui do lado direito os deuses romanos, Baco, Ceres, Diana, Mercúrio, Marte, Júpiter, Vênus, Netuno, né? Duas coisas importantes desses deuses. Primeiro, o número, né? São religiões politeístas. Outra coisa importante que eu acho vale destacar é que, diferente da nossa cultura cristã, né? Cultura judaica, essa cultura aqui tinha um deus para cada situação, né? Tinha deus para fertilidade do solo, desastres naturais, morte, vinho, guerra. Aquilo que você pensar tinha um deus escalado para isso, né? Então, tá aqui as várias divindades. Uma coisa que eu acho interessante aqui, até fazer um paralelismo, né? São esses deuses aqui que eu vou passar o mouse. O Poseidon, que é o deus do mar dos gregos, e o Netuno, que é o deus do mar dos romanos. Ambos têm tridentes, ambos cuidam do mar, né? Havia essa similaridade aí das religiões. Vamos para outro slide. Aqui os mitos fundadores, eu acho legal isso aqui, tá? Esses dois mitos aqui, essas duas imagens, eu vou explicar, são mitos que fundaram Roma, né? Além da fundação histórica, povos, migração, junção cultural, nós não podemos destacar a questão da religião, a questão de histórias mitológicas que ajudam a explicar a fundação dessas civilizações, né? Aqui nós temos, na parte esquerda aqui da tela, onde está passando o mouse, os gêmeos que eu mostrei anteriormente, que são amamentados por uma loba, que tem uma história muito grande.
né? Essa loba amamentando é só a parte do meio da história. Eles são gêmeos que nasceram de uma mãe virgem, que ficou virgem para não ter filhos, para não tirar o poder do rei. O rei manda jogar as crianças no mato. As crianças mamam numa loba, crescem, matam o tio. Depois, numa discussão, um mata o outro. Enfim, a violência da civilização romana. Aqui do lado esquerdo, nós temos o rapto das Sabinas, também episódio extremamente violento, né? A qual a lenda fala que os romanos roubaram mulheres sabinas. Sabinos eram povos que habitavam a Península Itálica ali, né? Vários povos habitavam aquela península ali que é a Itália e chegaram os colonos gregos, né? Dessa mistura cultural nasce a cultura romana e, né, uma dessas misturas cultural é explicada por essa questão da violência aí, né? Mulheres sendo raptadas para levar para serem esposas, né? Então a gente já vê uma violência aí, né? Bem grave. Mas na época isso não era visto como violência, né? A gente tem que tomar cuidado com essa visão de época também. Mas são dois mitos que fundaram a civilização romana. Vamos aqui ao mito que fundou a civilização grega, né? Estão aqui os dois momentos na mesma narrativa. Esses dois momentos estão num livro chamado Ilíada, escrito por Homero, né? Século 9 a.C. Aqui no canto esquerdo da nosso monitor nós temos uma representação artística aí do cavalo de Troia, né, que os gregos entregam aos troianos como um acordo de paz. Há soldados dentro. A história é bem conhecida, né, e também gerou na nossa língua portuguesa uma expressão, né, o presente de grego, né? Eu vou te dar um presente de grego. Isso aí está remetendo ao cavalo de Troia, que os gregos deram um presente aos troianos. Pro lado direito do monitor, né, estou passando aqui o mouse para ajudá-los. Nós temos quem? O Aquiles, né? E a flecha no único lugar do seu corpo que era vulnerável, o único lugar que podia ser perfurado, né? É um personagem logicamente lendário, né? Mas que tem toda uma história por trás. A mãe banha ele em águas sagradas, só que o calcanhar é o lugar que a mãe segurou ele, então é o único lugar que ele tinha que era fraco. Também gerou uma expressão na nossa língua, né? Que é a minha fraqueza, então é meu calcanhar de Aquiles. Minha fraqueza é tal situação, né? Exemplo, eu sou muito corajoso, só que eu tenho medo de palhaço. Então, esse meu medo é meu calcanhar de Aquiles, tá? Então tá aí essa imagem do Aquiles já flechado, né, morrendo. É uma história muito legal, né? É uma parte de uma história muito legal. Esses dois estão no mesmo livro, no livro Ilíada, que é a Guerra de Troia. Muito legal esse livro, recomendo. Também tem filmes em relação a isso. Vamos para o próximo slide. Personagens históricos. Eu quero explorar bastante essa imagem com vocês, tá? Aqui nós vamos ter a imagem de um rebelde chamado Espartaco, né? Em latim, Spartacus. Esse personagem, eu tenho uma história bem interessante com ele. Eu tinha pouca idade, eu devia ter 9, 10 anos. E eu assisti inteirinho o filme dele, um filme longo pra caramba, assisti na Globo. Tinha pouca idade. E eu fiquei assim horrorizado com o final, né? Que é essa cena aí dos soldados, perdão, dos escravos que perderam a rebelião sendo crucificados nessa estrada. Essa imagem é bem simbólica, né? Eu vou ver se com o mouse aqui eu mostro para vocês. Aqui tem uma estrada pavimentada. Os romanos eram ótimos em fazer estradas. Você vai ter aqui o soldado romano, a sua autoridade, o seu uniforme, e os escravos sendo crucificados, né? Há relato de 6.000 crucificações na estrada. Então, uma informação aqui interessante, né? Esse escravo rebelde chamado Espartacus, né? Ele viveu 70 anos antes de Cristo. Ele é um dos personagens aí que abalou a estrutura da República Romana, né? Daí o castigo aos derrotados foi a crucificação. Então dá para que a gente pensar historicamente que Jesus não foi o único crucificado na história. Os romanos faziam isso décadas antes do nascimento de Jesus, né? Dá para ver a crueldade da crucificação aos escravos em Roma, né?
É um episódio histórico muito interessante. Tem esse filme que eu acho fantástico, chamado Spartacus, do Stanley Kubrick, né? É um filme com mais de 60 anos, mas ainda é um filme que eu recomendo assistir, né? O ator principal, Kirk Douglas, né? Muito legal o filme. Spartacus, dirigido pelo Stanley Kubrick. Ele pegou essa lenda, esse personagem histórico romano e explorou bem legal nesse filme, né? E aqui o professor achou essa imagem para exemplificar essa questão dos soldados e dos escravos. O próximo aqui é outro personagem histórico que chega em Roma num momento bem diferente, né? Se o Spartacus faz uma revolta 70 a.C., no momento que Roma estava no auge, esse líder bárbaro, está aqui o Sr. Átila, né? O único erro que o professor vai falar dele é essa peça aqui que meu mouse está passando aqui, ó, que é o estribo. Não havia nessa época o estribo, uma informação que eu gosto muito de passar para meus alunos, né? Mas o cavalo, essa proximidade do homem com o cavalo do Átila, né? O arco aqui, que eles eram excelentes arqueiros, isso aqui tudo é bem interessante. Só o estribo para mim que é um erro. E tem esse personagem aqui, o Átila, que chegou nas portas de Roma no ano 454, perdão, se não me engano é 451, 449. As datas aí são um pouco desencontradas, né? Mas ele já chega com um apelido, né? Um título um pouco depreciativo. O título foi dado pelos inimigos, o flagelo de Deus, né? Flagelo é chicote. Nesse título aí a gente já vê muita coisa interessante. Primeiro que Roma já é uma Roma cristã, né? Se sente castigada pela mão de Deus porque pecavam. Interessante isso daí. De uma religião criminosa à religião predominante em Roma. Por que religião criminosa? Já vamos falar, os cristãos eram perseguidos como criminosos. E Roma torna-se cristã, né? É tão cristã que a não invasão da cidade de Roma pelo Átila foi negociado pelo Papa Leão, né? O imperador já sem ação, o Papa, né, já com poderes políticos, religiosos, o Papa convence o Sr. Átila a não atacar Roma, né? Interessante isso daí, né? Esse Átila nasce na Ásia ali, quase acaba com a Europa, quase invade a cidade de Roma. E Roma já está aqui num período bem decadente da sua história, tá? Vamos ver outro fato histórico importante. Os cristãos, chegamos aos cristãos, né? Duas imagens aqui bem interessantes. Qual, professor? Vamos aqui para a imagem do lado direito primeiro. Pedro de cabeça para baixo, né? Um dos apóstolos que andaram ao lado de Jesus, né? O que tem de interessante nessa imagem aqui? Primeiro vamos falar um pouco de história, né? Havia uma moda, né, um pouco cruel, pouco não, extremamente cruel em Roma. As pessoas encontradas em cultos, em reuniões entre cristãos, né? Alguns eram condenados igual Jesus, eram crucificados. Aí, para fazer mais espetáculo, né, embebedavam a pessoa com líquido inflamável, que era piche, né, esse mesmo material que faz asfalto, e queimavam a pessoa, né? Então era uma coisa muito comum em Roma você ver cruzes pegando fogo com pessoas ali gritando. E o Pedro também, alguns relatos dos patriarcas da igreja, né, relato que Pedro foi morto em Roma e foi posto de cabeça para baixo, né? A cruz do Pedro foi colocada de cabeça para baixo. Então, Pedro aqui é um dos mártires. A Igreja Católica tem um, vamos dizer assim, há uma importância muito grande desse apóstolo de Jesus, o Pedro, para a Igreja Católica, que tem o título de ser o primeiro Papa, né? Primeiro Papa. Então, interessante isso daí, esse perseguido cristão que é o Pedro. Aqui do lado esquerdo, né? Eu espero que vocês, desculpa, vamos voltar, falha técnica. Eu espero que vocês observem bem aqui os cristãos
no Coliseu, né? Visão interna do Coliseu no seu momento de auge. Hoje está uma ruína só. O Coliseu hoje é ruína. Mas aqui os leões, né? Para devorar os cristãos. Era a espécie do Fla-Flu da época, né? Juntavam milhares de pessoas no Coliseu no dia de festa. O dia de festa era matar cristãos, era a luta dos gladiadores até a morte, eram execuções dos prisioneiros políticos, do imperador, né? Era o Big Brother da época, era isso aí, né? É ver sangue no Coliseu. Até o termo arena, né, vem da areia que era jogada após as batalhas para enxugar o sangue derramado ali pelas vítimas do esporte romano, né? Dá para ver que os romanos gostavam bastante dessa questão da violência. Beleza? Próximo slide. Expansão territorial. Vamos lá, isso aqui é muito importante, tá? Essa parte aqui, ó, preto e branco listrado, é Roma durante seu período de monarquia. É um período curto aí que nós pouco sabemos, né? Pouco sabemos. É um momento histórico assim que as histórias mitológicas se misturam com histórias reais e nós temos pouquíssima informação. Mas dá para ver que uma pequena parte da Península Itálica aqui já foi tomada pelos romanos. Vem a República, né, o período próximo aqui, nós já temos as partes verdes do mapa, né? Dá para ver que Roma cresceu muito. Esse crescimento romano trouxe um fortalecimento dos generais, né? Quem manda em Roma na República é um senado, mas os generais estão com muita popularidade, né? Eles vão conquistando territórios, eles vão dando terra, pequenos lotes de terra aos soldados nas regiões dominadas, né? O número de escravos sobe assustadoramente, né? E o escravo na época de Roma era uma grande fonte de renda, porque os territórios dominados, toda a população estava passível de duas situações: ou era escravizado, ou ficava livre mediante uma tributação anual. Anualmente pagava-se um pesado imposto para manter-se livre, né? Ou seja, territórios dominados davam muito dinheiro, né? Mão de obra escrava à vontade e pessoas pagando em pesados impostos para não serem escravizados. Ou seja, Roma, com esse crescimento territorial, ficou muito rica, né? E a parte aí um pouco mais avermelhada, uma cor meia abóbora, né? Aqui está as ilhas da Inglaterra, né? Aqui está a região do Líbano, Israel, né? O Egito. Foi a conquista territorial durante o período imperial, né? Que é o último momento de Roma. Então, quando Roma estava bem grande, curiosamente, é o momento da sua queda, né? Frente aos bárbaros, invasores. Próximo slide, aqui é uma coisa bem interessante também, né? Vai cair na avaliação, que é a afirmação de Roma como potência do mar Mediterrâneo, né? No período republicano, século II a.C., você vai ter a força desse reino ao norte da África, e aqui onde hoje é Espanha e Portugal, meu mouse está passando aqui, que era Cartago, também uma ex-colônia grega. E os romanos tiveram a seguinte ideia: ou nós tomamos Cartago, né? Nós romanos aqui tomamos Cartago aqui no sul, ou nós nunca seremos uma potência no mar Mediterrâneo. E essa conquista houve, né? Ou melhor dizendo, essa conquista ocorreu, né? Os romanos, depois de 3 guerras, conquistaram todo o território de Cartago. E Roma daí para frente é a senhora do mar Mediterrâneo, né? Tem até uma moeda, o professor esqueceu de colocar aqui no slide, que os romanos fizeram em homenagem a essa vitória, chamada Mare Nostrum, uma moeda romana, quer dizer, nosso mar. Ou seja, Roma agora é dona do Mediterrâneo, né? Essa parte da conquista de Cartago leva o nome de Guerras Púnicas, né? Roma precisou de 3 guerras para derrotar essa civilização aí no norte da África, né? Essa Cartago hoje aqui, essa região aqui onde ficava a capital de Cartago, hoje é a Tunísia, né? É um paizinho ali no norte da África. Quando o professor fala paizinho, é um território pequeno, tá? Não estou menosprezando, não. Então, aqui fica a capital de Cartago, que hoje é o país chamado Tunísia, né?
mas dá para ver que era um território bem grande aqui no norte da África e no sul da Península Ibérica, aqui onde está Espanha e Portugal hoje, certo? Bom, para terminar meu slide, o professor vai pôr aqui duas informações bem importantes que eu conto com a colaboração de vocês. Eu ia pedir inicialmente para vocês um curtir no meu vídeo, né? Não te custa nada, é rápido. E o professor vai pedir também aos que têm interesse, também não custa nada, a inscrição no meu canal, tá? Eu vou voltar a postar mais vídeos nesse canal. Desculpe as falhas técnicas, os próximos vídeos serão mais elaborados, né? Eu tô dando meus primeiros passos nesse negócio de vídeo, né? Ano passado, se vocês olharem no meu canal aí, eu fui evoluindo lentamente nessa questão de vídeos, mas vamos melhorar, né? Eu conto muito com a ajuda do meu filho mais velho, do Isaac, né? Final de semana, o próximo final de semana ele vai estar comigo, aí ele me dá uma turbinada aqui, beleza? Moçada, um abraço para vocês, um obrigado aqui do professor, né? E vamos estudar, beleza? Boa noite a todos.